Irmãos, graça e paz. Louvado seja Deus pela vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Pela manhã nós refletimos no capítulo 1 da primeira epístola aos Tessalonicenses, trazendo assim uma visão bíblica da missão de Deus no mundo e o desafio para a igreja. Mostramos também um pouco do trabalho da Jami ao redor do mundo e um vídeo trazendo uma estatística a mais real possível da ação missionária da igreja nas nações, como a igreja tem participado efetivamente. Esse vídeo mostra a realidade da igreja no mundo, tá? Não é a igreja brasileira, é a igreja no mundo. Como a igreja está olhando para as nações, para os povos, em relação à população mundial, como os cristãos estão investindo em missões, quantos missionários estão servindo ao Senhor. Essa é a realidade. E eu quero repetir novamente esse vídeo, mostrar novamente essa estatística. Dá até para você anotar alguns dados. Mas eu gostaria que você refletisse e se colocasse dentro dessa realidade. Por exemplo, hoje a população mundial é de 7,2 bilhões de seres humanos, 7,2 bilhões de pessoas, tá? E essa população mundial está dividida em alguns grupos religiosos. Os cristãos, mais de 2 bilhões de pessoas, os muçulmanos, os hindus, os budistas, os animistas e os sem religião, ateístas. Os ateístas, os povos menos evangelizados ou que não têm acesso ao evangelho, esses povos estão entre os grupos islâmicos, budistas, hindus e animistas. E aqueles que são mais resistentes à entrada do evangelho, eles estão mais ou menos no centro do mundo, pegando do noroeste da África, pela Ásia Central, até o outro lado da Ásia Oceania. São os povos não alcançados. Muitos países onde não tem um cristão sequer. Não é uma igreja, é um cristão. Porque a igreja que está nos países cristãos ou cristianizados ainda não foi levar o evangelho. E a ordem de Jesus, nós vimos na camiseta aí dos meninos e da peça, Marcos 16,15 ide e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça, onde você está, mesmo assentado. Você vai pedir ao Senhor que nesta noite continue falando com você, trazendo uma consciência missionária. Mas não só a consciência missionária, uma resposta ao desafio de Deus para a sua vida. Fale com Deus, ore. Em nome de Jesus. Senhor, ajude-nos no entendimento da Tua palavra. Ajude-nos no entendimento dos desafios e do chamado do Senhor para a nossa vida. Dá-nos a capacidade de discernir o tempo. Dá-nos capacidade de discernir, Senhor, qual é o nosso envolvimento, a nossa participação na evangelização mundial. Queremos fazer algo mais, Senhor. Não queremos
ser acomodados ou continuar acomodados. Queremos servir ao Senhor com alegria e alegrando o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ver o vídeo? Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então, como estamos cumprindo nossa missão? Para responder, devemos primeiro classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em 3 grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população Mundo C, C de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no Mundo C são verdadeiros crentes em Cristo. Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm Bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos, e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de 1 em cada 4 pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho. Não existem Bíblias em sua língua. Não existem igrejas, não existem crentes por perto, nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas 1 em cada 1.800 cristãos no Mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400 mil missionários da população Mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o Mundo C? Pois é, a grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o Mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e Bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o Mundo A, a parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o Evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do Mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares. E juntos, eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isto inclui tudo: organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isto é um pouco mais de 6%. Na verdade, há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares vai para o Mundo C a cada ano. 87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há Bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o Mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas o rejeitou. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja,
1% de todo o dinheiro de missões vai para o mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para seus animais de estimação do que cristãos enviam ao mundo A para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. 2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você. O que você vai fazer para mudar isso? Bom, vocês perceberam que o desafio é muito grande, né? Verdade? 2 bilhões de seres humanos sem acesso ao Evangelho. Sem acesso. Nós temos, se eu perguntar aqui, quantas versões de Bíblias nós temos aqui? Várias. Capa de toda cor. Bíblia velhinha, Bíblia novinha, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia quadrinho, Bíblia de todo jeito. Mas ainda existem mais de 3.000 línguas sem ter João 3,16 traduzido. 0 da palavra de Deus. E na Bíblia, na palavra de Deus que conhecemos, está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E está escrito, Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, como eles conhecerão a Jesus se nunca ouviram falar de Jesus? Como eles conhecerão a Jesus se ninguém foi lá pregar, falar de Jesus? A igreja precisa ir. A igreja precisa ir. No mês de setembro é o mês de missões mundiais na Convenção Batista Nacional. Daqui a alguns dias, próximo mês. Então é o mês em que a Jami convoca cada igreja batista nacional a se envolver efetivamente, orar mais por missões, contribuir, cada crente contribuindo, para que mais missionários sejam enviados, para mais projetos serem desenvolvidos. A Jami desenvolve vários projetos missionários. Tradução da Bíblia, na área da educação, na área de saúde, plantação de igrejas, formação de obreiros em vários países, para que aqueles obreiros daqueles países se multipliquem na pregação do Evangelho. E como cada um de nós podemos responder à campanha de missões, cujo tema é cooperação em missões? Orando. Irmão, separe mais tempo a oração para orar pela salvação do pecador perdido. Talvez você não seja corajoso o suficiente para ir pregar o Evangelho, de casa em casa, nas portas, numa rádio, numa televisão, num púlpito. Mas seja corajoso para orar. Ninguém precisa ver, ninguém precisa te ouvir. Só o Espírito Santo precisa ouvir a sua oração. Mas pastor, eu não sei orar. O Espírito Santo é o seu ajudador. Ele intercede diante de Deus, interpreta aquela oração que você às vezes nem sabe falar. Ele te ajuda a orar, ele te ensina a orar, ele leva a sua oração, por mais linda, por maior que seja ou por menor que seja, diante do Pai. Então precisamos de mais oração. Vocês viram a realidade pela estatística? Precisamos de mais obreiros, mais trabalhadores para a seara, mais pastores, mais missionários, mais missionárias,
mais jovens se dispondo para servir ao Senhor. Para desenvolver a obra missionária, precisamos de mais finanças. A igreja cristã investe mais em refrigerante do que em missões. Investe mais em produtos de beleza pessoal do que em missões. O crente brasileiro já está investindo mais em ração para animais do que em missões, do que na evangelização, na obra prioritária do reino de Deus. Precisamos investir mais na evangelização. Precisamos de mais unidade. O povo mais junto, mais unido, mais comprometido na obra de Deus. E precisamos formar mais obreiros. E para tal precisamos de obreiros. Precisamos de obreiros. Jovens que se disponham a ir e a servir ao Senhor. Então a nossa campanha de missões, o tema é cooperação em missões. E eu vou passar pela primeira vez esse vídeo numa igreja. Tá? E a primeira igreja que vai ver esta mensagem, este vídeo, é a 5ª Igreja Batista Nacional de Patinga. Pode soltar. Você já parou para pensar como a cooperação pode mudar a vida das pessoas? Uma grande construção, como um arranha-céu, só pode ser realizada pela cooperação de muitas pessoas. No reino de Deus não é diferente. A igreja de Jesus cresce porque muitos cooperam. Pessoas são alcançadas ao redor do mundo porque missionários cooperam com Deus, doando suas vidas para fazê-lo conhecido. Pessoas são salvas ao redor do mundo porque você coopera quando investe em missões. Pessoas têm acesso à educação porque igrejas cooperam enviando seus vocacionados para o treinamento missionário. Bíblias são traduzidas porque a igreja coopera entendendo e investindo em treinamento a longo prazo de missionários, para que muitas línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Igrejas são plantadas nos 5 continentes porque aqui onde estamos, cooperamos intercedendo incessantemente pela salvação dos perdidos. Milhares de pessoas ao redor do mundo ainda não conhecem o amor de Jesus. Muitos povos ainda não têm a Bíblia traduzida em sua própria língua. Muitos missionários estão precisando voltar do campo por falta de sustento. Muitos jovens esqueceram-se do chamado de Deus. E nós? E nós? E nós? E nós? A quem enviaremos e quem irá por nós? Quem segurará as cordas? E quem cooperará conosco? Eu. Você. Nós. A igreja. Envia-nos, Senhor, até os lugares mais distantes da terra. Até os povos não alcançados, até aqueles que nunca ouviram falar do teu nome. Você é a resposta, você é chamado. Porque de Deus, todos nós somos cooperadores. Amém? São nossos alunos e missionários lá do Cetrami. Esses jovens artistas bonitos de Jesus aí. Este é um dos vídeos oficiais da nossa campanha, porque somos cooperadores de Deus. Amém? Quem irá por nós? Você? Você? Deus está chamando você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Evangelho de Mateus capítulo 28. Todos os vídeos que passamos de ontem para cá estão aqui no computador da igreja. Vocês podem repetir, se quiser copiar também,
para passar para outras pessoas e ajudar as pessoas a entender melhor sobre o trabalho missionário, fique à vontade. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. As últimas palavras do Senhor Jesus, enquanto esteve neste mundo. A partir do versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que o Espírito do Senhor aplique essa palavra em nosso coração. Pode assentar. O tema desta conferência de celebração do 33º aniversário da 5ª Igreja Batista Nacional é Missão e Igreja. E no texto em que acabamos de ler, é o resumo da missão de Cristo, o resumo final da missão de Cristo neste mundo. E traduz o seu desafio para a Igreja do Senhor em todos os séculos. Ali ele estava falando para aquela pequena igreja, formada por aqueles discípulos, aqueles poucos discípulos. Também esse texto é o que os missiólogos chamam de a grande comissão, o grande mandato de Jesus ao seu povo, aos seus filhos. Quando ele se aproximou dos seus discípulos e disse-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto eu sou o Senhor, eu sou o Rei, eu tenho o controle, eu tenho o domínio, e eu envio vocês, eu autorizo vocês a fazerem o mesmo que eu fiz, a darem continuidade à minha obra, ao meu ministério, até que eu volte. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Quando a gente vai analisar esta palavra nações, lá no original, no grego em que foi escrito o Evangelho de Mateus, esta palavra nações vem da palavra etnê, ou etnia. Não se refere a nações políticas, como Brasil, Argentina, Paraguai, Japão, etc. Se refere a grupos étnicos. Um grupo étnico é aquele grupo de pessoas que tem uma língua própria, uma cultura própria, uma forma própria de pensar e de ver o mundo. É um grupo de um povo distinto do outro. Então Jesus nos envia como igreja para fazer discípulos de grupos étnicos de nações. Porque o desejo de Deus é que naquele dia, no dia do Senhor, estejam representados diante da mesa do Senhor povos de todas as línguas, tribos, povos e nações, para junto com o Senhor falarmos uma só língua, a língua do reino de Deus, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor nos chamou para tão grande privilégio, o privilégio de fazermos discípulos
de todas as nações. Meus amados, durante séculos, a missão da igreja tem sido questionada por muitos. Tem sido alvo de muitos questionamentos. E eu quero trazer uma questão, algumas perguntas para a nossa reflexão. Teria sido organizada a igreja do Senhor apenas para reunir os salvos em algum lugar do mundo? Foi com este propósito que o Senhor nos salvou e tem salvado pessoas de várias partes do mundo? Teria sido organizada a igreja pelo Senhor apenas para ajudar aos pobres? Teria sido organizada a igreja do Senhor para realizar a obra social? Para oferecer educação, saúde, apoio espiritual apenas? Ou porventura a igreja do Senhor teria sido criada, organizada pelo Senhor apenas para curar os enfermos e libertar os cativos? Na verdade, irmãos, quando a gente lê os evangelhos e caminha com Jesus no seu ministério, nós aprendemos diretamente dele que a igreja constituída por ele, comprada por ele, lavada pelo seu sangue, selada pelo seu Espírito, sobre a qual ele orou diante do Pai, pedindo que não a tirasse do mundo, mas que a livrasse do mal e que a santificasse, para que o mundo creia que o Pai o enviou como Senhor e Salvador deste mundo. A igreja do Senhor Jesus ficou neste mundo para conduzir os habitantes deste mundo, tanto pobres quanto ricos, tanto homens quanto mulheres, de todas as tribos e nações, ao evangelho do reino de Deus. A igreja foi deixada para possibilitar o conhecimento do evangelho do reino de Deus a todas as pessoas, para mostrar aos homens e mulheres de todas as nações que existem dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz, que é o reino de Deus. Dizer para as pessoas que o mundo jaz no maligno, dizer para as pessoas que sem Jesus, que é a vida, que é a luz do mundo, elas estão mortas espiritualmente e, portanto, condenadas a uma vida eterna sem Deus. Porque o Filho de Deus se manifestou. Ele se manifestou para buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar o perdido. E ele amou de tal maneira, de modo que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Quem não crê, já está condenado pela própria escolha que está fazendo. Irmãos, devemos pregar o evangelho? Sim, devemos pregar o evangelho. Por que devemos pregar o evangelho? Não este evangelho que lá já no início do primeiro século o apóstolo Paulo alertou que já era pregado, outro evangelho. O evangelho das facilidades, o evangelho das ofertas, o evangelho das bênçãos,
o evangelho da prosperidade, o evangelho que exalta o homem, o ego humano, que coloca o homem como Deus. Não esse evangelho. Devemos pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho do verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Porque a igreja deve pregar o evangelho a todas as nações. Porque foi uma ordem dada ao Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus à sua igreja. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, pregai, ide, fazei discípulos. Por isso, amados, a igreja não pode dar maior prioridade senão a pregação do evangelho do reino de Deus. Deve ter em seu coração, como crente e no coração do coletivo, como igreja, o mesmo sentimento que havia no coração do apóstolo Paulo, quando ele disse, escrevendo aos Coríntios: ai de mim se não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa esta responsabilidade. Devemos entender a palavra de Deus, quando o autor de Provérbios disse: aquele que ganha almas é sábio. Aquele que ganha almas é sábio. Jesus não fez um pedido, não deixou para nós uma possibilidade, uma questão de escolha. Não, Ele deu-nos uma ordem: ide, fazei. É um imperativo do Senhor. Ide, fazei. Aqui nesta peça nós vimos várias situações e várias posições de crentes. O crente que não enxerga, cego espiritualmente, cego no seu entendimento espiritual, ele não quer enxergar. O crente mudo, não vou fazer nada porque eu não sei falar. O crente acomodado. Todos estes aqui estão por aí sentados nos bancos das igrejas. E por causa destes, nós temos bilhões de seres humanos que nunca ouviram falar de Jesus. Lá em Moçambique, numa das nossas igrejas, que foi fundada por uma missionária que está servindo lá há 20 anos. Começou o trabalho com crianças. Hoje, ela não tem só uma igreja, já plantou outras igrejas. Mas na igreja sede, tem uma outra missionária, que o ministério dela é com surdo mudo. E só na nossa igreja tem mais de 60 surdo-mudos batizados e que são missionários. Ele já tem vindo, a equipe dele já tem vindo até no Brasil, tem ido para outros países. E sabe que trabalho eles estão fazendo agora? Acho que de uns 2 anos para cá, eles estão traduzindo alguns livros do Novo Testamento para a linguagem de sinais, para alcançar a outros do seu país e de outros países. Jovens que eram abandonados pela família, porque na cultura, se nasce surdo, mudo, com alguma deficiência, não serve para a sociedade. E o Evangelho está resgatando. A maioria já são profissionalizados, porque o trabalho missionário tem dado uma profissão para eles. Ensinado desde culinária, corte e costura, arte, teatro
e eles têm servido ao Senhor. O evangelho que transforma. E se aquelas missionárias não tivessem ido? O que seriam daqueles jovens? Alguns eram meninos de rua, pedintes. Hoje eles têm dignidade. Eles têm um nome. E têm um nome na glória, no livro da vida. Precisamos levar o evangelho a todas as nações. Segundo lugar, porque o plano de Deus é que todas as pessoas do mundo ouçam o evangelho da salvação. E este é o único plano, não há plano B. Não tem plano B para a salvação do homem, para o perdão dos seus pecados. Sabia que não tem plano B? Jesus veio uma vez por todas, morrer lá na cruz do Calvário e ressuscitar dentre os mortos. Não virá outro. Ele é o único e suficiente Salvador. Não há solução para a humanidade. O único caminho para a salvação e para a vida eterna é Jesus Cristo. Este é o caminho, andai nele. Terceiro lugar, devemos pregar o evangelho e fazer discípulos. Porque, irmãos, não existe outra chance para o homem. Não existe. Eu conheço um homem africano, hoje ele é meu amigo. Ele ouviu o evangelho de um missionário brasileiro, de uma missionária, rejeitou o evangelho, não deu muito crédito, mas aquela palavra entrou na sua mente. Um tempo à frente ele foi preso. Naquela época seu país era comunista, estava em guerra. Ele foi acusado de roubo e foi preso. Ia levar muitos anos naquela prisão. Ele me contou que ele estava naquela prisão, naquela cela, com dezenas de homens, não tinha lugar para dormir. Eles se revezavam segurando na grade para dormir algumas horas, porque era uma cela imunda, não dava para dormir no chão. E certa noite, lá pela madrugada, foi o seu plantão de dormir algumas horas ali segurando aquela grade. Ele lembrava da sua esposa, seus filhos, sua família, sua aldeia, e chorava. E veio à sua mente a palavra do evangelho pregada por aquela missionária, e que ele rejeitara naquele tempo. E ele começou a falar com Deus. Deus daquela missionária brasileira. Será que o Senhor existe mesmo? O Senhor viu como eu tratei aquela missionária, não dando crédito à sua pregação. Mas ela me disse que o Senhor existe, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu penso ou que eu peço ao Senhor. O Senhor se faz presente, e que todo aquele que clamar ao Senhor com sinceridade do coração, crendo, o Senhor responde. E ele disse que começou a orar e falar com Deus, e ele não sabe quanto tempo ele falou com Deus. E na sua oração ele fez uma promessa, ele falou com Deus, que quando ele saísse daquele lugar, ele se tornaria um crente em Jesus Cristo e um pregador do evangelho. E disse que dormiu agarrado naquela grade. Passou-se poucos dias, o carcereiro vem e chama-lhe pelo nome e pediu para sair. E chegou lá na porta,
O diretor falou: pode ir embora. E ele perguntou: mas por que ir embora? Alguém mandou um advogado? Quem é meu advogado? Falou: não sabemos, mas chegou uma ordem superior para te liberar. Aí ele pensou: o Deus da missionária. Ele saiu e foi procurar a missionária. Onde estava a missionária? Para falar daquele Jesus Todo-Poderoso. E hoje ele é um pastor, já há mais de 25 anos. Prega o Evangelho para o seu povo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê, entendendo que não há outra chance, não haverá outra oportunidade. Porque diz a palavra que após a morte segue-se o juízo. Não adianta reza, oração, vela, sacrifício, pagar preço, nada. Depois da morte segue-se o juízo. Irmãos, e precisamos ter isso no nosso coração e na nossa mente. E olhar para os povos, para as pessoas, para as nações que não tiveram ainda a oportunidade de pregar o Evangelho. Irmãos, e se a igreja não for pregar, quem irá? O governo irá? O funcionário público irá? O funcionário privado irá? Não! Esta é a responsabilidade da igreja, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos. E nós devemos ter a exata visão da nossa responsabilidade, para que o mundo possa crer na salvação do Senhor. Ou pelo menos, para que o mundo possa ouvir, de modo que naquele dia, diante do juízo de Deus, não tenha desculpa de dizer: mas eu não sabia, eu nunca ouvi esta verdade, eu nunca ouvi falar deste amor, desta graça divina, desta possibilidade de salvação e de perdão. O apóstolo Paulo teve esse entendimento quando ele disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Sobre mim pesa esta responsabilidade. Sabe por que, irmãos, devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas? Porque a morte é o limite. A morte é o limite. E depois dela não haverá mais oportunidade. Não haverá mais nada que o homem possa fazer. Ele deve ouvir o Evangelho enquanto tem ouvidos para ouvir, coração para entender esta verdade. Ele precisa saber que há uma vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja como pregar o Evangelho faz diferença numa nação. Uma pequena ilha lá da Ásia, na época mais ou menos 10 mil habitantes. Deus levantou um homem lá de Portugal e chegou naquela ilha. Ele foi para lá para vender Bíblias. Uma ilha de não cristãos, uma ilha de animistas. Como ele vai vender Bíblias? E chegando lá, ele descobriu essa realidade. Ao invés dele vender Bíblia, ele começou a pregar o Evangelho, a ensinar a Bíblia para as pessoas, e a pregar o Evangelho naquelas aldeias, para aquelas pessoas daquela ilha. E quando ele menos esperava, veio um poderoso avivamento. E sabe o que aconteceu? 80% dos habitantes daquela ilha se converteu, se rendeu ao Senhor.
Hoje, toda aquela ilha é formada por cristãos em Jesus Cristo, salvos, lavados pelo sangue de Jesus. De modo que eles mudaram. Onde tem cidade, eles mudaram o nome das ruas, das roças, dos sítios, do porto. Houve um avivamento naquele lugar. Mais ou menos uns 12 anos eu estava lá, levando um treinamento para obreiros e para líderes da igreja, de várias igrejas. E ao final me veio um senhor conversar comigo. E eu pedi para a missionária traduzir, porque eu não entendia a língua dele, porque ele me ouviu falar. Eu estava contando um pouco da nossa história de renovação espiritual e falando do ministério do pastor Enéas Tonini. E ele veio perguntar, falou: pastor, será que eu entendi? O senhor falou em Enéas Tonini? Eu falei: sim, é o nosso presidente da nossa convenção, um dos pioneiros da obra batista renovada no Brasil. E aquele senhor falou: eu fui muito abençoado por este homem. Eu falei: como? Pastor Enéas nunca esteve aqui? Como o senhor foi abençoado pelo pastor Enéas Tonini? Ele falou: olha, veio um irmão de Portugal na década de 70 e ele trouxe o evangelho para a minha ilha. E o Senhor derramou um grande avivamento e quase todos os moradores da nossa ilha se converteu. Eu era um menino. E aquele tempo que ele ficou ali, ele começou a formar obreiros. E um deles foi o meu pastor. E ele entregou um livro para o meu pastor. E o meu pastor leu aquele livro e foi batizado com o Espírito Santo. E eu, adolescente, ele falou, eu estava na escola e já estava começando a aprender português. Ele me deu aquele livro e eu li aquele livro. Ele falou, eu comi aquele livro e eu fui batizado com o Espírito Santo. E hoje eu sou pastor. Eu sou pastor de uma igreja lá na montanha. E eu vi o endereço naquele livro. Eu escrevi algumas cartas para o pastor Enéas Tonini, para contar para ele como ele tem abençoado a minha vida e o meu ministério. Mas eu nunca obtive resposta. Mas como gratidão a Deus, eu disse para Deus: quando eu me casar, o primeiro filho, homem que nascer, terá o nome Enéas Tonini. Amanhã eu vou trazer o meu filho, se eu conhecer o Enéas. No outro dia, ele foi para o curso. Ele levou o filho, um adolescente, e levou o livro do pastor Enéas, Batismo com o Espírito Santo, já bem velhinho. Eu falei, pastor Francisco é o nome dele. O senhor pode escrever a carta e trazer a carta, que eu vou entregar nas mãos do pastor Enéas Tonini e contar o seu testemunho. No outro dia ele trouxe uma carta e uma foto dele e do Toninizinho. E eu cheguei no Brasil e entreguei para o pastor Enéas Tonini. Falou, pastor Enéas, o senhor também foi missionário lá na Ásia, pregando o evangelho, quer proclamando, quer ensinando, quer escrevendo. Hoje pelas mídias, prega o evangelho. Deus vai fazer esta palavra, a palavra dele, por seu intermédio, chegar longe, chegar em outras nações. O Senhor tem me surpreendido em vários lugares do mundo. Às vezes eu tenho chegado em alguns lugares e as pessoas vêm apresentar: olha, pastor, o meu filho chama-se Ronald. Onde você arranjou esse nome?
Não, eu coloquei em sua homenagem. Quando o senhor esteve aqui, eu encontrei Jesus. E como forma de lembrar, eu falei, vou colocar o nome do pastor. Tem Ronald para todo lugar aí. Mas o importante não é colocar o nome, é ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Levar o evangelho da salvação, porque não há outra saída. O homem está espiritualmente morto, e espiritualmente morto está separado de Deus, da glória de Deus. E a este homem morto, Deus tomou a iniciativa de oferecer-lhe vida nova. Nova vida em Cristo Jesus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E muitos estão perguntando, como aquela multidão perguntou para o apóstolo Pedro: e agora, que faremos? E Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Não fique pensando só na extensão da obra. Ah, mas o desafio é grande. Bilhões de seres humanos, milhares de línguas sem a Bíblia, vai se levar muito tempo. Talvez sim, talvez não. Dependerá da sua atitude, da sua reação a esse desafio. A obra extensa? Jesus falou. A obra extensa é a obra. O campo é o mundo. As multidões. Mas ele disse que é possível cumprir a missão, porque ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias. Alguns aninhos mesmo, mais ou menos 20 anos, eu fui num país para conhecer aquele país e o campo, e preparar lugar para enviar os nossos primeiros missionários. E viajando e andando, e ali numa tarde, eu estava caminhando assim na areia da praia deserta. Aquele povo não é como o brasileiro, que gosta de estar no mar. Mar bonito e a praia deserta. Orando, olhando para o céu, falando com Deus. E de repente entrou um medo no meu coração. O que é que eu estou fazendo aqui? E se a guerra voltar? Tinha 6 meses que tinha acabado a guerra, 25 anos de guerra. E se a guerra voltar? Como é que eu vou sair do meu país, desse país? E minha esposa, e meus filhos? E começou aqueles segundos de terror. E eu olhava para as pessoas, falava, mas esse povo é muito difícil, esse povo é animista, é muçulmano, é guerrilheiro, é completamente diferente, mentalidade ainda comunista. Senhor, de vez em quando essas coisas vêm sobre mim, eu dou uns tapas assim na minha cabeça. Sai, isso não te pertence. Tenho a mente de Cristo e o coração do Senhor. Eu vim aqui com um propósito, com a missão, e em nome do Senhor. E o Senhor falou: se eu estou enviando, é porque há possibilidade. Se eu estou enviando, é porque tem um povo aqui que eu amo, e eu quero libertá-lo e transformá-lo. Se eu estou enviando, eu garanto o poder protetor, salvador, libertador e provedor. Hoje são mais de 100 igrejas batistas renovadas naquele país. Amém? Quando não havia um, são milhares hoje.
Por quê? Cremos no poder daquele que nos envia. E quem nos envia, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei. Ide e fazei em meu nome. Por que devemos evangelizar? Porque não há salvação em nenhum outro, irmãos. Só em Jesus. A igreja é a única que pode oferecer ao mundo a água da vida, a este mundo que padece de sede. Enquanto que no mundo impera o erro, nós temos a verdade, e a verdade é Jesus. Ele disse: eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse: conhecereis a verdade, que é Ele, e a verdade vos libertará. Enquanto está aí no mundo campeando a perdição, a destruição, nós podemos dizer para a humanidade: este é o caminho, andai nele. Jesus é o caminho para a vida eterna. Enquanto campeia no Brasil e no mundo a fome, que tem matado dezenas de milhares neste dia, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem de mim come jamais terá fome. Jamais terá fome. Enquanto neste mundo milhões e milhões de pessoas caminham nas trevas para a perdição, nós podemos oferecer-lhes Jesus, que é a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas. Enquanto neste mundo a morte consome, leva milhares de pessoas dia após dia, levando para o inferno, nós podemos apresentar para essas pessoas a vida. Jesus é a vida. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nele, quem crê nele tem vida abundante, muita vida e vida eterna. Por isso a igreja precisa pregar o Evangelho em obediência ao mandato do Senhor Jesus: ide e fazei discípulos. Faça discípulos. Faça discípulos. Não deixe a pessoa que você evangeliza e ganha para Jesus um analfabeto espiritual, que só sabe vir, sentar na igreja, bater palmas, cantar um cântico. Ensine a palavra. Ensine-o a relacionar-se com Deus, a manter a sua intimidade com Deus, a servir ao Senhor, a ser fiel ao Senhor, a santificar-se na presença do Pai, a multiplicar-se na vida de outros. Deus te chama para fazer discípulo. A partir do lugar onde você foi plantado, a partir da rua Pucarana, da rua onde você mora, do bairro onde você mora, da cidade onde você mora, da sua Jerusalém. Mas vire os olhos também para os confins da terra, para outros lugares. Lá onde você não pode ir com seus pés, mas você pode ir com seus joelhos. Lá onde você não pode ir com seus pés, mas você pode ir de joelhos por meio da sua oração, da sua intercessão, e você pode ir também por meio da sua oferta missionária, possibilitando outros irem em seu lugar. Você está indo como igreja do Senhor. Mas Deus também quer te levantar e te enviar como um pregador, como fazedor de discípulos em loco, presencial. Basta você atender ao chamado de Deus. Vamos ficar em pé. Aleluia.
Feche seus olhos, fale com Deus aí. O que é que você vai falar com Deus agora? Diante de tamanho desafio que Deus colocou diante de você no 33º aniversário de sua igreja, o que é que você vai falar com Deus? Feche seus olhos, acalme a sua mente, tranquilize o seu coração. Penso que num culto assim, numa reunião de adoração ao Senhor, o Senhor entrou no templo e bradou a sua voz, dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Penso que muitos ouviram, mas um só entendeu o chamado de Deus e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aquele homem se chamava Isaías. Como é que você vai responder ao chamado de Deus? Quando Deus te chama, a oração. Mas, Senhor, eu não tenho tempo. Tem. No seu percurso de casa para o trabalho, no ônibus, você tem tempo. No seu carro, você tem tempo. No trem, você tem tempo. No intervalo do almoço, você tem tempo. E para aqueles que dizem que não tem tempo, o Espírito Santo diz: orai em todo o tempo no Espírito, para não ter desculpa. Orai em todo o tempo no Espírito. Orai sem cessar. Você pode orar em todo o tempo, para poder salvar alguns, para poder libertar alguns, para poder abençoar alguns, para abençoar aqueles que estão pregando o Evangelho, ensinando a palavra, para Deus levantar mais obreiros, para Deus mover no meio da sua igreja financiadores da obra missionária. Você pode orar pela salvação de alguém, orando em todo o tempo. Como você vai atender o chamado de Deus para a obra missionária? Se Deus já te chamou, hoje, conversando com o pastor Moacir, disse: eu fico inflamado, eu quero ir, mas já não tenho mais idade, já não tenho mais forças. Quem vai se levantar para substituir o pastor Moacir? Substituir o pastor Stephenson? Para substituir o pastor Tonini, pastor Rosivaldo, a tantos outros? Eu quero orar por você, que nesta noite quer dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu entendi o teu chamado para a minha vida e eu quero te servir. Você quer vir aqui à frente? Eu quero orar e te abençoar. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Deus te chama. Diga: eis-me aqui, Senhor. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Um dia Deus me chamou numa missa, usou a sua palavra, e dali eu saí para servir ao Senhor. Entendi o chamado dele. Em nome de Jesus. Venha, jovem. Sai do seu lugar. Ainda é tempo. Ainda é tempo de se preparar, de consagrar inteiramente a sua vida, os seus anos ao serviço de Deus. Ainda é tempo, ainda há tempo. Em nome de Jesus. Aleluia. Toda a igreja orando, abençoando.
Se você é adolescente, ainda é criança, Deus chamou Samuel criança, Deus chamou Jeremias criança. Tantos homens, servos e servas, Deus tem chamado quando criança e adolescente. Toda a igreja orando, abençoando. Vamos orar. Eu quero chamar o pastor Edgar, por favor. Aleluia. Igrejas, levante a sua mão em nome de Jesus. A mão direita aí, começa a abençoar esses que estão aqui à frente, consagrando suas vidas ao Senhor, entendendo ao chamado de Deus. Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós abençoamos os teus filhos, esses que estão aqui no teu altar, entendendo o chamado, a convocação, o desafio do Senhor, e se colocando, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir, eu quero te agradar, eu quero consagrar-me a ti, Senhor. Nós queremos pedir a tua bênção, que desça sobre eles a unção, a graça do Senhor. Distribua também o seu dom, os seus dons, e faz-lhes entender, ó Deus, onde e como o Senhor quer usar a cada um deles para a glória do teu nome. Levanta o Senhor em santidade de vida, pureza e retidão, e que eles não esqueçam desta hora, da palavra que o Senhor tem feito calar em seus corações, desse entendimento, Senhor, e que no tempo certo o Senhor os levante para o preparo, para preparar-se melhor, para melhor servir ao Senhor. Provê os recursos necessários, faça a provisão, ó Deus. Levanta a sua igreja com carinho, com amor, com apoio e com dedicação sobre estas vidas, em nome de Jesus. Amém. Continua aí, pastor. Graças a Deus. Estou feliz com a vida de vocês. Estou feliz por vocês estarem, assim como nós, com o coração ardendo de desejo de servir a Deus. Conto com vocês, contamos com vocês. E qualquer um que tenha da parte de Deus o chamado e queira enfrentar esse trabalho transcultural, a igreja tem o prazer de enviar. Nosso prazer. O curso dura quanto tempo mesmo, pastor, lá? 1 ano e 8 meses de teologia e 8 meses de missiologia. Ah, Senhor, deseja que todos vocês tenham desejo de ir para o campo, trabalhar para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, viu, pastor? Obrigado, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero que você experimente a cada dia a graça do Senhor. Vamos orar? Obrigado mais uma vez, pastor Ronald, viu? Você é bênção na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Quero pedir nesta hora que o pastor Ronald faça essa oração, em nome de Jesus, encerrando e dando a bênção apostólica e fazendo também suas considerações, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, viu, pastor? Pastor, eu que agradeço o convite, a acolhida da igreja. Estou à disposição, tá? Para assessorar e no que precisar, do departamento de missões e tudo. Esteja orando por mim, tá? Tenho viajado bastante, até antes do Natal, todo final de semana. Ora no frio, ora no calor, ora no ar, ora na terra, né? Então, eu peço suas orações. Oremos. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de celebrar mais um ano desta igreja. Te agradecemos pelas vitórias dadas pelo Senhor ao teu povo, pelas ricas bênçãos derramadas no decurso destes 33 anos, pela maneira graciosa como o Senhor tem usado os teus filhos no testemunho, na pregação, no ensino e na bênção do Evangelho às pessoas. Continue usando este povo como igreja do Senhor para
glorificar o teu nome, testemunhar da tua glória e fazer o teu nome conhecido de muita gente. Graças te rendemos pela tua bênção, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, a comunhão e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos nós e com toda a família de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.